Olá, esse é o podcast Vozes da Residência em Saúde, Potencialidades e Desafios em Debate. Eu sou Carlos Ferreira de Lima, mestrando do Programa de Pós-Graduação Ensino na Saúde e tutor da Residência Multiprofissional em Urgência e Trauma da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. Esse episódio é muito especial porque ele foi idealizado a partir de resultados encontrados na minha dissertação de mestrado intitulada Potencialidades, Fragilidades e Desafios de Gestão dos Programas de Residência em Saúde. Por ser tão especial, hoje tenho como convidado o professor Dr. Sebastião Benício, que é membro da Coremu, da Universidade Federal de Goiás, e preceptor dos programas de residência multiprofissional do Hospital das Clínicas, UFG, EBSER, e psicólogo de formação. Olá a todos e todas, é um grande prazer participar dessa conversa sobre as residências na área da saúde. Agradeço o convite. Obrigado, professor, e seja bem-vindo. Estamos também com o residente Giovanni Clay, que representa o Fórum Nacional de Residentes em Saúde, é assistente social e sanitarista. Olá a todos, todas e todes. Olá, Carlos, olá os ouvintes. E agradeço pelo convite também. Obrigado, Giovanni, e seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre a importância da residência na formação do profissional na área da saúde, os desafios mais comuns enfrentados na gestão desses programas e qual a relevância desses programas de residência na consolidação do SUS. Sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de começar pedindo para vocês me contarem um pouquinho de sua história com a residência em saúde. Sendo assim, peço ao professor Sebastião que nos conte um pouco sobre sua vivência no programa de residência e qual a importância da formação oferecida por esses programas para o profissional na área da saúde. Muito obrigado. Antes de falar sobre essa temática, eu gostaria de me dirigir àqueles que estão nos ouvindo e dizer que eu sou um homem cis de 57 anos, cor parda, cabelos pretos, e nesse momento estou usando uma roupa verde. Bem, em relação à sua pergunta, eu vejo como fundamental importância e de grande avanço a proposição das residências em área profissional e multiprofissional em saúde. De uma certa forma, penso que a residência, quando ela é proposta pelo Estado brasileiro, ela também se ocupa do financiamento de pessoal de altíssimo nível por meio dessa especialização, dessa formação no nível da lato sensu, que são as residências em área profissional e multiprofissional. Para além disso, as residências são relevantes porque elas são importantes expressões da interprofissionalidade, do ensino, da interprofissionalidade, da divulgação e das práticas interprofissionais no contexto da saúde. Então, por tudo isso, eu endosso e eu aposto muito nos programas de residência como uma forma que realmente vai poder nos tirar desta formação tão individualista que nós temos ainda, como muito padrão, desde a nossa graduação, e dos trabalhos também um tanto isolados que nós temos em diversos dispositivos do Sistema Único de Saúde. Então, a residência multiprofissional, ela não só traz uma proposta de uma formação coletiva, mas ela dá uma oportunidade para que os profissionais que estão trabalhando em torno da residência, que vão constituir o denominado corpo docente assistencial, também possam se reencontrar e fortalecer esses laços de colaboração, tendo como principal alvo a melhoria da qualidade da assistência prestada à população. Obrigado, professor. Gostaria de saber agora, por um outro ponto de vista, o que o Giovanni tem para nos falar sobre a sua experiência como residente e sobre a importância dessa formação na carreira profissional. Então, assim, me apresentando, sou um homem negro, cabelo crespo, estou de camisa branca
E assim, eu acho que o meu trajeto na residência, inicialmente, não conhecia, sim, tem minha primeira formação é em serviço social e a segunda em bacharel em saúde coletiva, e não tinha conhecimento da residência. A perspectiva era muito o campo de uma especialização, de um mestrado, e não conhecia. E assim que eu fui apresentado, fui fazer um rápido estudo e percebi assim, que existe um grau de importância para o SUS. Eu acho que o papel importante da residência hoje é a referência para o SUS. No que tange, de primeiro, a relação da qualificação profissional, porque muita gente sai da academia com um debate muito teórico, mesmo com o estágio com a prática, numa perspectiva muito teórica do que deveria ser. E a residência, ela possibilita uma hiperqualificação profissional de ter várias vivências no que tange de forma direta o ambiente profissional, seja no UTI, seja na atenção básica. E nessa perspectiva, eu acredito que a importância hoje para a formação profissional é isso, é oportunizar o profissional a levar uma análise crítica no que tange a teoria na relação da academia e a prática diária e cotidiana, que é a carga horária profissional. Então, hoje, ela possibilita, inclusive, quebrar alguns tabus, porque a nossa formação ela segue a linha UNE, e eu me formo com os meus pares da minha área. E quando eu vou para o campo profissional, eu tenho que ter uma perspectiva multi, de compreender a importância da integralidade, da interface multiprofissional no que tange a formação no dia a dia para um serviço de qualidade do SUS. Obrigado, professor. Obrigado, Giovanni. Eu também gostaria de compartilhar a minha vivência enquanto tutor aqui na residência Multi, né? Que não foge disso que vocês falaram. O que a gente tem é essa interação de especialidades, este cuidado e essas decisões tomadas entre profissionais, entre uma equipe multiprofissional, interprofissional e que caminha para uma formação especializada que hoje chamamos de padrão ouro, né? Vários dos nossos residentes nos trazem o quão é valioso essa formação, apesar dos desafios também que nós temos enfrentado. Já falando sobre desafios, eu gostaria de ouvir de vocês, de primeiro do professor Sebastião, na sua visão, professor, quais são os desafios mais comuns enfrentados por todos os atores do programa de residência, seja o tutor, seja o preceptor, seja o coordenador da residência multiprofissional. Quais são os desafios mais comuns? E também já pensando meios para superá-los. Acho que desafios são diversos, isso que dá, de fato, uma motivação para a gente se envolver também, tanto nos programas de residência, mas eu penso que acho que o grande primeiro desafio, de fato, é conseguirmos, ao longo da residência, desenvolver uma nova identidade neste profissional residente, seja de que área for, que ele, tal como o Giovanni nos falou aqui, ele vai sair da sua especialidade, da sua profissão, e vai agregar. Não é que ele vai deixar de lado, ele vai agregar aquilo que ele aprendeu na graduação, formas de colaboração e também conhecimentos que nós chamamos de comuns ou transversais, que se refere a todo e qualquer conhecimento que um profissional, no contexto da saúde, deveria saber. Então, o primeiro desafio, de fato, é estabelecermos raciocínios, técnicas e procedimentos pedagógicos para poder, então, agregar à identidade profissional, de fato, essa característica da interdisciplinaridade enquanto uma filosofia, né, uma missão, e a interprofissionalidade enquanto uma estratégia para se chegar à interdisciplinaridade. Mas os desafios não param por aí. Muitas residências, quando elas foram constituídas, obviamente que nós avançamos muito quando foram estabelecidos, por exemplo, os programas de bolsa, que favorece os residentes participarem, ter essa grande dedicação. São 60 horas semanais, o que é preconizado, uma carga horária total muito extensa,
Então, é necessário, de fato, que haja esse suporte do Estado brasileiro, para que os residentes possam desenvolver as suas funções. Contudo, ainda precisamos construir para que o Estado brasileiro também possa auxiliar na manutenção do corpo docente assistencial que propõe, que mantém os programas de residência. Isso significa a valorização, que pode ser por diversos dispositivos, dos diversos atores envolvidos, os docentes, os preceptores, os tutores, os coordenadores de curso. Então, essa é uma dificuldade que eu percebo que ela está sendo recorrente no cenário nacional. Ainda há uma dificuldade muito grande, eventualmente, de manter uma certa estabilidade nesse corpo docente assistencial, porque os personagens vão mudando ao longo dos anos e mudam-se bastante em função de que eles vão, por vezes, achando um tanto desmotivante o que está ocorrendo, porque não há, de fato, um reconhecimento maior desses papéis. Obviamente que há instituições e que há estados brasileiros, há até municípios, que já conseguiram, né, por meio de medidas institucionais ou por meio do legislativo de cada estado, suprir e favorecer o bom trabalho, né, as condições de trabalho, inclusive com proteção da carga horária para tutoria e preceptoria. Isso também tem sido algumas experiências do país feitas de formas diferentes. Então, acho que outro desafio é esse. E eu quero apontar um terceiro grande desafio, dentre tantos outros, que é, de fato, o envolvimento da gestão da saúde ou dos diversos gestores nos programas de residência multiprofissional e em área profissional da saúde. Eventualmente, se os gestores não estão devidamente afinados com essa proposta formativa, eles tendem, às vezes, a valorizar muito mais o aspecto da prática, dos atendimentos que os residentes possam contribuir com a instituição, mas desvalorizam também um tanto a necessária articulação teórico-prática, que é o trabalho do preceptor, o trabalho do tutor. Então, o envolvimento da gestão, dos gestores de saúde, para a manutenção e a evolução das propostas pedagógicas dentro da residência, eu acho que é um grande desafio que nós temos também para lidar. Obrigado, professor. Não é diferente de tudo aquilo que eu encontrei no estudo que eu fiz, na dissertação, né? São vários desafios a serem enfrentados e a gente percebe algumas atitudes mesmo, seja ela bem específica ou um pouco mais geral, na tentativa de resolução, na valorização do preceptor, do tutor, na carga horária de 60 horas, que é o período integral do residente, a questão mesmo de metodologias ou até mesmo o ensino, a parte da teoria e a parte prática, associar tudo isso, né, e trazer um bom resultado. Então, a gente encontra esses desafios, mas para nos deixar um pouco mais confortável e um pouco alegre, a gente sabe também que tem um movimento em relação a superar esses desafios. Gostaríamos de ouvir também um pouco a opinião, a visão do Giovanni enquanto residente, o que que ele percebe sobre os desafios, né? O que que ele vivencia, eu acho, melhor dizendo, aí na residência, no programa de residência dele. Acho que o Sebastião ele traz algumas questões aqui que são importantes. Acho que a gente relaciona assim, primeiro é fazer uma reflexão, quando fala em desafios, é fazer uma reflexão de desafio aonde? Nós estamos falando, né, do SUS, que é o maior sistema público de saúde do mundo, um sistema que ele é universal, que é um sistema de saúde recente, porque a gente colocar 33 anos, por exemplo, de gestão, organização e planejamento, é algo muito recente, muito novo. E aí nós estamos enfrentando um processo que, historicamente e cultural a nível internacional, ele segue uma lógica muito
de falar de doença na saúde. E quando eu levo o residente para discutir sobre o que é a residência e o papel dela, eu acho que o primeiro desafio que nós temos hoje é quebrar essa lógica de falar apenas em doença, em falar que o sistema de saúde, em falar que a nossa formação vai para além disso daí. Participação, controle, formação, qualificação, profissional, valorização. E dentro disso, acho que o primeiro desafio que nós temos a dialogar sobre isso é quebrar essa lógica tradicional que nós tínhamos anterior de uma saúde muito privada, de uma saúde para poucos. E aí nós temos a formação ainda nessa linha. E quando a gente começa a quebrar essa perspectiva, a gente começa a dialogar sobre promover um processo de formação de saúde inter e multiprofissional. Então não vai ser cada profissional na sua caixinha. Pelo contrário, vai ser todos os profissionais construindo um sistema de saúde único, do qual tem uma linha tanto se preocupar com o usuário, quanto com o trabalhador, como seu espaço. Dentro disso, acho que nós temos uma relação de desafio sobre o processo de valorização para a garantia da residência. E a valorização é do residente, porque nós temos um debate hoje que essa bolsa ela não dialoga com a realidade, porque ela me impõe uma dedicação exclusiva no valor de R$ 4.100, porém, se nós discutirmos de forma mais minuciosa, pela carga horária, ela não se efetiva me garantir dedicação exclusiva com qualidade. E aí ela acarreta várias problemáticas, a minha permanência, a minha alimentação, a minha saúde mental, a minha condição de manutenção, isso da linha do residente. Se eu levo o preceptor, é na mesma linha. Como é que eu tenho que valorizar um preceptor a estar naquele espaço, se ele vai dedicar um tempo maior a atuar, se vai se dedicar a ter uma valorização financeira para poder permanecer como preceptor, se vai se dedicar a ser preceptor ou ter mais uma carga de trabalho que seja trabalhar e também ser preceptor. E numa perspectiva da universidade, sobre a questão de valorização da academia, porque nós temos um debate aqui no UFAC em específico, que a coordenação apresenta, ó, eu sou coordenador da residência por amor, porque a Universidade Federal ela tem uma perspectiva que a dedicação do professor e da coordenação é a graduação, e não a pós-graduação. Então, acaba que se nós não tivermos a valorização da preceptoria e tutoria, do residente, da coordenação, esse padrão ouro começa a se tornar mais frágil. E aí, a gente entra também na questão do processo de participação e controle social, tanto do residente, do preceptor e do usuário nesse processo. Porque quando discutimos sobre a residência, a indagação que podemos fazer é: e o usuário? Como é que ele participa da gestão e da organização da residência? Porque fica parecendo que é algo de poucos. E segue essa linha. Só que a residência é para onde? Ela é para o SUS. Então, ela necessita ter essa participação. E quando eu falo do usuário aqui, eu também trago da nossa participação como residente e preceptores também. De sair da caixinha da prática. Porque acontece isso, ó, o preceptor só tem que ficar naquele espaço da saúde. E as conferências, os espaços de debate, os espaços de diálogo, os espaços de construção, ele de fato e concreto contribui, ele é o nosso feedback da residência. Ela está de qualidade? É quando eu participo e construo isso. E agora eu vejo que, assim, desse desafio que nós temos hoje, nós já temos bastantes avanços. Porque, assim, nessa mudança de conjuntura que o país vive hoje, a SEGEDS, ela retornou a criar alguns seminários para dialogar sobre essa residência que nós temos, como ela está e o que nós queremos, e, ao mesmo tempo, nós temos um grande movimento organizativo, que são os fóruns nacional de residentes em saúde, de preceptores e tutores, de coordenadores e apoiadores, que estão debatendo sobre isso. Essa pergunta que você traz agora é um debate que ele está vingando muito nesses espaços. Quais desafios e o que, é que nós queremos para ter cada vez mais? Obrigado, Giovanni. Como eu disse ao professor Sebastião, nós temos um grande desafio aí para todos nós que somos esses atores da gestão, seja o coordenador da Corembu, os tutores, os preceptores, vocês, residentes, né? Temos uma luta a ser travada e conquistada, mas eu tenho certeza que também teremos grandes conquistas. Vamos, então, para a nossa última questão, que é, eu quero ouvir de vocês, né? Primeiro do professor Sebastião, qual é a relevância dos programas de residência para a consolidação do SUS? Fale um pouquinho para a gente, professor, sobre isso. Acho que a residência multiprofissional em área profissional, ela de fato melhor tem fornecido um modelo para que a gente chegue, né, a gente alcance
os princípios do SUS. Poderia destacar, dentre outros, a questão da integralidade, da atenção à saúde, e esta forma de ensinar junto, de aprender colaborando com e para, tendo o paciente como o centro, né, dessas preocupações, acho que isso tudo vai ao encontro das propostas e dos princípios do SUS. Outro aspecto que eu gostaria de destacar é que eu vejo que a residência, pelo menos mais no seu início, eu estou participando há cerca de 13 anos, eu via um perfil de um residente muito passivo, no sentido de acolher muito as informações e buscar, de uma certa forma, repetir as informações que recebia de tutores preceptores, que era, na verdade, uma prática muito desenvolvida dentro da graduação. Então, de uma certa forma, repetia isso dentro do contexto da residência. Mas o que eu venho observando nos últimos tempos é que, por meio da residência, os profissionais residentes têm sido muito propositivos dentro do contexto da saúde, em diversos dispositivos, desde a atenção básica até a atenção secundária ou terciária, onde essa residência está sendo executada. Então, essa ideia do residente ser mais proativo, por exemplo, dentro da residência que eu acompanho, dentro de uma unidade hospitalar, e os residentes começam a pensar a instituição, começam a pensar nas formas de relação e também nas formas de prestação de serviços, de cuidados, e começa a trazer também novas possibilidades. Eventualmente, começam até a rever casos que a equipe estava já um tanto desistindo daquele paciente, porque é um paciente com pouquíssima aderência, tratamentos crônicos de longo tempo, então, que, de uma certa forma, foram desacreditados dentro desse processo. E os residentes têm conseguido resgatar esses casos, repensar esses casos dentro de uma nova perspectiva. Eu acho que, mesmo que isso seja feito dentro de contextos, né, mais definidos, isso expressa uma atitude em relação a não se entregar com aquilo que, às vezes, sempre foi considerado normal, ou que está posto, do tipo, algumas pessoas aderem, outras não aderem, não tem muito o que fazer, ao contrário. Então, eu acho que toda essa problematização e buscas de ações mais concretas para repensar a postura da equipe, para repensar a forma da participação do próprio paciente como membro dessa equipe, eu acho que tudo isso faz avançar o SUS. Obviamente que temos outros avanços, mas eu gostaria de destacar esses que aqui eu expressei. Obrigado, professor. E sobre o mesmo assunto, Giovanni, eu gostaria que você falasse sobre a relevância dos programas de residência para a consolidação do SUS, do seu ponto de vista. Eu vejo assim, acho que falar sobre a relevância da residência, para mim, como residente, torna assim, bem, bem fácil. Eu digo fácil pela vivência, não fácil pela questão em si, porque é algo bem complexo. Mas eu vejo assim que a relevância hoje é que a residência ela traz uma perspectiva de, eu vou usar a palavra hiperqualidade para o SUS. Eu não falo só para o sistema, para o serviço, mas para o SUS como um todo. Porque, primeiro, assim, para o processo profissional, do profissional que está na residência, é um processo de formação crítica, onde eu tenho uma perspectiva da teoria e eu vou para a prática, e eu tenho um choque da prática. Então, não é aquela vivência de apenas como profissional. Então, assim, eu estou um profissional em constante análise crítica do que está acontecendo. E eu tenho essa leitura porque, assim, é um momento, é uma formação, não é algo apenas do serviço. E nessa linha, existe esse choque da teoria e da prática. Nós vivenciamos, debatendo essa teoria e na prática não está acontecendo. Qual é o motivo que não está acontecendo? E, de forma direta, ela também gera uma mudança para o profissional que lá está, seja ele um preceptor ou um tutor os demais, sobre o porquê aquele residente está trazendo alguns debates, alguns questionamentos daquela realidade, onde muitas vezes, pela vivência, não se consegue analisar ou refletir sobre possíveis mudanças e melhorias do SUS. Ah, sempre foi assim, sempre vai estar. Aquele residente, ele fala assim, não, sempre foi assim, mas necessita mudar, porque na teoria, ela exige uma mudança.
E nesse processo de embate disso, acho que o Sebastião foi feliz na fala dele, é a proatividade e a propositividade de mudanças. Esse é o papel da residência no campo prático. E aí trazer novos métodos, trazer novas estratégias, novas tecnologias, e de forma direta, ele gera uma relevância para a gestão, porque a gestão começa a perceber que há sim condições de melhorar e qualificar cada vez mais o SUS. Então, eu vejo que a residência é crucial para o sistema, para a minha formação como residente, para o profissional que lá está, não tendo relação direta com a residência, para o preceptor e para o tutor, que tem esse papel crítico de analisar a atuação, e para a gestão, porque quando ela vê as mudanças de dados, quando ela percebe a mudança de serviço, ela consegue enxergar que existe novas possibilidades de cada vez mais qualificar o SUS. Então, acho que a residência é esse choque importante e necessário constante dentro do SUS, em qualquer ambiente, seja numa formação uni, numa formação multi, na atenção básica ou na UTI, ela tem essa grande papel e relevância no que tange a prática e a ação no SUS. Obrigado pela participação de vocês. Mais uma vez eu digo que o que a gente discute, o que a gente conversou aqui hoje, está em acordo com tudo aquilo que eu encontrei, né, no estudo realizado da minha dissertação. Nós temos todas essas potências, um programa ou outro nos demonstra algo que ele faz e que nos auxilia para que a gente mude o nosso, né? Nós temos as fragilidades que também conversando e lendo um pouco mais, descobrimos formas para que a gente consiga superá-las. Nós, enquanto atores aqui da gestão, temos essa preocupação dessa formação para o SUS, a gente forma no SUS e para o SUS, a gente sempre tem esse objetivo de levar o residente para que ele não só desenvolva a sua habilidade prática, né, no cuidado ao paciente, mas que ele tenha toda essa visão da gestão e das políticas de saúde, das políticas todas do SUS. Agradeço muito por isso e, mais uma vez, eu digo, estivemos aqui com o professor Sebastião Benício, com o residente Giovanni Clay, que hoje fizeram parte e representaram as vozes da residência em saúde. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.